todos, meu nome é Ana Caroline Lima Lopes e hoje eu estarei representando o nosso grupo no Projeto Integrador 4 de 2022. Nós somos do Polo de Itabira, São Paulo e participamos do eixo de licenciatura, Letras e Pedagogia. O nosso grupo é composto por Ana Carla Bertalha de Souza Camargo, Ana Caroline Lima Lopes, eu, Gislaine Pereira dos Santos, Jean Carla Aparecida da Silva Briene e Pamela de Oliveira. Bom, o nosso objetivo no projeto integrador é falar sobre o desenvolvimento de material didático para alunos com necessidades especiais. E para falar sobre isso, nós escolhemos sobre regressão de habilidades adquiridas no processo de alfabetização. Falando sobre isso, vamos desenvolver um livro lúdico alfabético para alunos com deficiência intelectual. Pensando na problemática, como podemos auxiliar os alunos portadores de deficiência intelectual na regressão das habilidades adquiridas no processo de alfabetização? Para alcançar os nossos objetivos, foi preciso realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o tema abordado, apresentar uma nova metodologia para auxiliar no processo da alfabetização da criança com deficiência intelectual e desenvolver um livro lúdico alfabético para os alunos com diagnóstico de deficiência intelectual. As salas de recurso. Isso é um beneficiamento tanto para o aluno, quanto o professor, quanto as famílias. A sala de recurso é um espaço planejado e organizado para receber os alunos com necessidades educacionais especiais. Nelas que estejam também matriculadas na classe comum de ensino regular. Vale lembrar, sala de recurso não equivale às classes comuns do ensino regular. Para que o aluno seja incluído, ele tem que estar nos dois ambientes. Tal espaço, como a sala de recurso, eles possuem diferentes materiais didáticos voltados para as necessidades especiais dos alunos, como jogos, alfabeto móvel, entre outros que são adaptados a eles. Claro que, com as salas de recurso, nós também não poderíamos deixar de falar das pessoas com deficiência. Nos aprimoramos e estudamos mais sobre isso. E podemos observar, por exemplo, na antiguidade, as pessoas com deficiência passaram por uma trajetória muito difícil, para chegar nos direitos que tem hoje em dia. Na antiguidade mesmo, as pessoas com deficiência auditiva ou pessoas surdas eram chamadas de bobo da corte, porque elas não escutavam o que as pessoas falavam, elas tentavam entender, elas faziam gestos, mímicas, e aquilo para as pessoas na antiguidade era algo engraçado. Os deficientes intelectuais eram dados como imbecis, porque não conseguiam corresponder muito bem com aquilo que era proposto pela sociedade, não conseguiam acompanhar as atividades que outras crianças conseguiam acompanhar. Vemos bem, lá no século XX até 1960, essas pessoas eram chamadas de os incapacitados. As pessoas com deficiência eram chamados de os incapacitados. De 1960 até 1980, eles eram chamados de os defeituosos e os excepcionais. Lá em torno de 1990, começaram a nomenclatura, pessoas com necessidades especiais. E aí, a partir de 1990 em diante, que se deu a nomenclatura, pessoa com deficiência. A deficiência, ela é uma condição social, ela é caracterizada pela limitação ou impedimento da participação da pessoa com deficiência nas diferentes instâncias, do debate de ideias e de tomada de decisões na sociedade, segundo a Aranha 2015. Entre mais ou menos as duas guerras mundiais, onde as pessoas iam à guerra e voltavam feridas, mutiladas por conta das batalhas. E aí começa uma nova visão, para as pessoas com deficiência. Então começam a surgir instituições, começam a surgir realmente um auxílio para essas pessoas, tratamento para as pessoas com deficiência física, começam a surgir instituições para as pessoas surdas. E lá por volta de 1854, surge a fundação do Império Instituto dos Meninos Cegos. E mais tarde, surgiu o Instituto Benjamin Constant. Então, com as novas propostas pedagógicas mesmo, a gente consegue auxiliar muito eles e eles também nos auxiliam. A gente aprende muito, muito com as pessoas com deficiência, assim como elas também aprendem conosco. E a gente também volta na classificação das deficiências. A deficiência intelectual, ela também é dividida, ela também é classificada por deficiência intelectual leve, deficiência intelectual moderada, grave e profunda. Falando mais sobre a alfabetização da pessoa com deficiência intelectual, nós temos seguido os planos da BNCC. A BNCC, ela diz que para a alfabetização ocorrer é preciso seguir etapas.
né? A alfabetização ela não acontece de repente, você precisa seguir as etapas. Como? Para uma criança se alfabetizar, ela precisa primeiro aprender a ouvir, reconhecer, né, e diferenciar os sons emitidos pelas pessoas. Em segundo lugar, ela precisa aprender a falar, ela precisa aprender, conhecer as letras, conhecer os sons que as letras possuem. Depois, ela chega na fluência. O que seria a fluência, né? É a habilidade de ler um texto com velocidade, precisão e prosódia. Mas para que isso aconteça, ela precisa ouvir sempre pessoas contando histórias de modo constante. Aí chegamos na próxima etapa, a etapa do vocabulário. Bom, na etapa do vocabulário, quanto mais palavras os alunos conhecem, mais significados os textos terão para ele. Após essa etapa, nós chegamos na etapa da compreensão, a última etapa, que seria quando os alunos eles já não leem mais as palavras isoladas, né? Eles conseguem compreender a mensagem passada pela junção dessas palavras. Eles começam a compreender os textos. Bom, por que isso é tão difícil, né, para as pessoas com deficiência intelectual? Na deficiência intelectual, eles possuem mais dificuldade para memorizar o que aprendem, visto que seria o nosso tema, né, no caso, a regressão das habilidades adquiridas. O que é a regressão das habilidades adquiridas? Bom, eles tendem a esquecer mais rápido e acabam por não conseguir ou por ter dificuldade em usar o que já aprenderam para coisas novas ou mesmo para as coisas similares que eles fazem. Assim, causa-se um atraso no desenvolvimento dessa pessoa. Disciplinas estudadas que podemos utilizar, né, para aprender mais e desenvolver o nosso projeto foram Educação Especial e Libras, Educação Mediada por Tecnologias, Fundamentos da Educação Infantil, Aquisição da Linguagem, Oralidade e Escrita, e também o Projeto Integrador. Para compreender melhor o que ocorre em nosso município nas escolas, produzimos um questionário através do Google Forms e enviamos aos participantes, que seriam os docentes da escola. Bom, as nossas perguntas foram nós pudemos perceber com as respostas que falta um pouco de informação aos professores realmente, talvez seja pelo preconceito, né, que mascara as informações, traz informações erradas sobre as pessoas com deficiência, ou se por mesmo a falta de busca do conhecimento das pessoas com deficiência, de formas de adaptação, né, para ser trabalhadas com elas. E uma pergunta que nos deixou muito cabisbaixas, né, ao ver a resposta, que seria a inclusão. Se o aluno realmente é incluído na sala de aula. E a resposta nós obtivemos, de 9 participantes, nós obtivemos que não. 5 pessoas responderam que não. A inclusão não é realizada na escola. Isso é muito triste de se pensar, né? Porque a gente relembra da lei feita pela presidente Dilma Rousseff, né, em 2015, acompanhar e avaliar, né, os aprimoramentos dos sistemas educacionais, visando a garantir as condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio de ofertas de serviços e de recurso com acessibilidade, que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Como proposta de um material didático, começamos com a nossa solução inicial. Produzimos um livro lúdico, alfabético, para as crianças aprenderem de forma mais divertida, né? O nosso livro contém as letras do alfabeto e as imagens que podem ser referidas a essas letras, né? Nós apresentamos o nosso trabalho, o nosso protótipo a uma professora de uma instituição escolar, né, de 1º a 5º ano. A professora ficou muito contente com o nosso protótipo, ela auxiliou muito, né, na nossa participação. Porém, né, em decorrência à instituição ter que seguir diretrizes governamentais, o nosso protótipo não pôde ser utilizado. As diretrizes, elas exigem que os docentes eles sigam livros didáticos e os métodos oferecidos pelo governo para o atendimento das pessoas com deficiência intelectual. Mas realizamos também uma solução final baseada nas opiniões profissionais dessa professora e de mais docentes, né? Nós utilizamos uma outra docente também, conversamos e ela nos auxiliou e nos disse algo de grande valia, né? Então, para a solução final, alteramos o nosso protótipo e colocamos as letras destacáveis. Isso seria uma forma mais divertida para as crianças aprenderem brincando. As letras elas são removíveis e você pode colocá-las novamente no livro, auxiliando assim na aprendizagem e na brincadeira com a criança. Podemos concluir que a alfabetização ela precisa das imagens mentais e das informações e sensações já percebidas pela criança. Então, é possível que uma pessoa com deficiência intelectual aprenda a ler e escrever, sempre no seu processo, né? Nós precisamos de muita constância e muita repetição, muito estímulo para trabalhar com eles no processo de alfabetização.